Olá, bem-vindos ao Reurb na Prática Entrevista. Hoje, com Henrico Madia de Oliveira. Ele é presidente da CRF. Olá, então vamos iniciar a entrevista com o Henrico. Henrico, vou pedir para você se apresentar para o pessoal da Reurb na Prática que está nos assistindo. Bem-vindo. Ô, André, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo compartilhar e trocar um pouco de ideias com você sobre a regularização fundiária. Meu nome é Henrico Madia de Oliveira, eu sou advogado, sou nascido no interior de São Paulo, mas resido aqui na capital já tem uns bons anos. Eu atuo no mercado imobiliário e, por conta dessa atuação e que também atuei já junto ao governo do estado de São Paulo. Comecei com desapropriação em 2007 até 2010. Depois, também ainda no governo do estado de São Paulo, eu prestei serviços à CDHU, então ajudando a viabilizar a execução dos empreendimentos para a população de baixa renda, os conjuntos habitacionais. E agora eu estou aqui na terceira empresa, né, do governo do estado de São Paulo, contribuindo junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E paralelo às minhas atividades laborais, eu acabei desenvolvendo um primeiro projeto que a gente está classificado como impacto social, e o nome dele é Minha Casa Legal. E por que, né, eu tive essa ideia? Quando eu tive a oportunidade de tanto trabalhar na Dersa, depois na CDHU, e compreendendo sobre essa demanda que existe da irregularidade fundiária, ou seja, a demanda para se prestar o serviço de regularização fundiária, eu, logo que li a edição da medida provisória, foi no dia 23 de dezembro, nunca vou esquecer isso. Eu estava aqui em casa lendo o jornal A Folha de São Paulo e tive a oportunidade de ler, tenho até hoje o recorte desse jornal, que o então presidente da República, Michel Temer, tinha editado a medida provisória 759, tinha sido publicado, né, se não me engano, no dia 22 ou 23, acho que foi no dia 23, não me recordo, e eu imediatamente comecei a pensar, poxa, como que poderia ajudar, né, a contribuir com essa finalidade da medida provisória de destravar, desburocratizar, de simplificar a regularização fundiária no Brasil como um todo, né? Porque ali eu entendi que estava nascendo o Programa Nacional de Regularização Fundiária. Esse foi realmente o nome dado na época. Bom, eu recorri a uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que é o Canvas. Né? Nesse Canvas, você tem a oportunidade de fazer a modelagem de um negócio, colocando ali por que você quer fazer, o que você quer fazer, para quem você quer fazer, quanto vai custar isso para você, né? Quem são os seus recursos chaves, seus parceiros chaves, enfim, você consegue imputar dados ali que te trazem um retorno para entender, antes de gastar nenhum dinheiro, você entender se você está diante de um projeto que faz sentido, que as pessoas vão querer pagar por essa sua solução, se elas precisam dessa sua solução, né? E assim nasceu Minha Casa Legal, né? Um projeto de impacto social focado na conexão. A gente tem nesse projeto o propósito de ajudar a conectar oferta e demanda, ou seja, nós profissionais necessários à execução do projeto de regularização fundiária, as pessoas que precisam comprar esse projeto de regularização fundiária, ou seja, oferta e demanda, profissionais aos moradores irregulares, né? Bom, então ali foi concebido no começo, janeiro, fevereiro de 2017, esse projeto, e segui os meus trabalhos e, ao mesmo tempo, paralelo com o projeto, conhecendo muitos arquitetos, muitos advogados, muitos engenheiros, gestores públicos,
com quem eu compartilhava a ideia do projeto para validar as minhas ideias, que essa é o caminho de uma startup, né? Porque ela também é classificada, esse projeto, como uma startup. Startup é você tentar fazer rodar o seu projeto, a sua ideia, a sua solução a um baixo custo, e até ela ir ganhando robustez e se tornar uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa e quem sabe uma grande empresa, né? Bom, nessa jornada de conversar com esses profissionais e ir validando, foram se passando os meses, a medida provisória foi convertida na lei em 11 de julho de 2017, mesmo ela tendo sido convertida naquele ano ainda, pouco se fez, pouco se conseguiu trabalhar com essa lei para o setor privado, mas o setor público sim aproveitou enquanto medida provisória e acelerou para poder utilizar dos benefícios que lá estavam e que continuaram quando ela foi convertida em lei, porque essa dificuldade do mercado privado compreender a sua execução foi um dos grandes entraves, e vou dizer que ainda continua sendo um entrave, não mais tão grande, tão relevante como foi em 2017, depois um pouco em 2018, mas em 2019 já muita gente ajudou a difundir, né, um pouco a existência dessa lei, os benefícios da lei, as inovações que foram trazidas, as inovações jurídicas que foram trazidas pela Lei 13.465/17, né, porque, como a gente disse aqui agora há pouco, ela foi convertida em 2017. E o projeto, então, Minha Casa Legal, ele tem o seu piloto aqui em São Paulo, numa área de mananciais, é uma área pública, tem aproximadamente 8 famílias, que somam 27 pessoas, entre adultos, jovens, crianças e idosos. Então, eu sempre olhei para esse piloto como um grande piloto, né? Ele está em área pública, em área de mananciais e ainda tem laje. Ou seja, no mesmo local tem que ser testado aqui se o prefeito de São Paulo, se a procuradoria do município está ou não de acordo com a aplicabilidade da 13465 em 2 aspectos principais. Primeiro, se vai permitir a aplicabilidade da legitimação fundiária em área pública, onde esses ocupantes que estão em área pública vão dormir, a gente chama que eles vão dormir, brinca, né? Que eles vão dormir Sim. ocupantes e vão acordar proprietários. Isso. É uma aquisição originária da propriedade, onde ele, de fato, vai se tornar ali proprietário sem nenhum ônus, né? A outra questão é estar em área de mananciais. Então, o governo do estado de São Paulo, ele tem as leis, né? Foi ele quem fez as leis dos mananciais, e, de acordo com essas leis, os marcos temporais, dependendo de qual manancial, de qual bacia está, se é da Represa Billings, se é da Guarapiranga, você tem aí os marcos legais dessa ocupação. E o marco legal da 13465, para a aplicabilidade de legitimação fundiária, ficou o dia 22 de dezembro de 2017. Desculpa, 2016. E essas leis dos mananciais são outros marcos que era, se não me engano, 2006 ou 2010, eu não me recordo exatamente. Então, eu estou diante ainda, é um processo que ainda está rodando, está dentro ainda da prefeitura, aqui na Secretaria de Habitação, que chama-se, né, a sigla é SEAB, no município de São Paulo. Esse é um case que eu quero muito que dê certo e acredito que aos poucos vai dar certo. Me parece que o secretário atual aqui de governo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na qual eu estou vinculado pela empresa que sou empregado público, me parece que ele tem um posicionamento de aplicar a 13465
e se ele, de fato, isso for oficializado, tá, a gente resolve pelo menos um dos problemas, que é o problema do manancial, porque na lei consta que os municípios que têm a sua secretaria de meio ambiente ou sua diretoria de meio ambiente, que se tem seu órgão de meio ambiente, o próprio município deve resolver esses desafios e não submeter ao governo do estado, que teria que passar aqui em São Paulo, no caso, pela CETESB, e que tem um posicionamento mais restritivo, né, com relação ao meio ambiente. Razão pela qual me parece que até um tempo atrás não existia nenhuma área em mananciais titulada, e eu acho que temos uma profissional no município, uma secretária de habitação no município de Mariporã, que me parece que ela já conseguiu regularizar em mananciais. Bom, tem um caso também que eu acho relevante falar, que é o secretário, se não me engano, de São Bernardo do Campo, secretário de habitação. Lá eles resolveram fazer um decreto que dizia que o prefeito decretou que iria, sim, aplicar a 13465, e lá também estão se buscando regularizar em mananciais. Bom, mas continuando, por conta desse projeto Minha Casa Legal e por conta do modelo dele de querer conectar oferta e demanda, ou seja, a oferta somos nós profissionais, e eu sempre pensei como ajudar o Brasil como um todo, não queria conectar só oferta e demanda dentro do município de São Paulo, nem só dentro do estado de São Paulo, e sim conectar os profissionais que estão aí espalhados por todo o Brasil a todos esses moradores Brasil adentro aí que têm os seus imóveis com algum tipo de irregularidade fundiária. Então, eu percebi a necessidade de cadastrar, de conhecer, né, conhecer e cadastrar esses profissionais que estão dispostos a trabalhar com regularização fundiária. Nesse sentido, comecei um movimento dentro do LinkedIn, um grupo fechado nessa plataforma conhecida por muitos, LinkedIn, e lá criei um grupo, como eu disse, fechado, onde eu comecei a convidar alguns profissionais para ingressar nesse grupo, para começar a bater papo com eles e tentar entender o que eles esperavam de uma empresa que tivesse esse objetivo de conectá-los, se faria sentido para eles eu estar aqui em São Paulo e conectar com um arquiteto, por exemplo, lá em Fortaleza, e eu passo para ele uma demanda que se cadastrou na minha plataforma, Minha Casa Legal, moradores de Fortaleza que nem sabiam que aquele arquiteto existia em Fortaleza, mas descobrem que existe a empresa Minha Casa Legal, uma plataforma, uma empresa de base totalmente tecnológica, ou seja, não importa onde ela está lotada, né? Assim como o Uber, né? Por isso a gente fala que é uma uberização. Você anda no Uber e você não quer saber onde está a empresa Uber. Onde que é o prédio dela? Tem telefone fixo, né? E assim é a 99 Táxi, e assim é o iFood, e assim é tudo que se conecta. Hoje, na palma da mão, você se conecta a tudo e resolve tudo que você precisa resolver, na grande maioria dos problemas, a grande maioria das suas necessidades. Muitas coisas estão ali na palma da sua mão, outras não. Mas é o que tem para hoje, né? Perfeito. Então, nesse sentido, eu comecei a fazer essa interface com esses profissionais, fui colocando ali, né, convidando essas pessoas e represando essas pessoas dentro desse grupo e conversando com elas. Mas por conta do projeto Minha Casa Legal e de tantas divulgações que fui fazendo e postagens, eu fui convidado para compor o IBRADIM, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e fui convidado para ser, então, membro efetivo do IBRADIM e, posteriormente, para ser coordenador da Comissão de Regularização Fundiária do IBRADIM.
aonde fiquei nessa função por 1 ano e alguns meses, que foi muito bacana. E lá estou até hoje na comissão, não estou mais exercendo a função, mas continuo lá, trocando experiências com os colegas. E o desdobramento de toda essa evolução entre, então, ter já trabalhado com desapropriação na Dersa, depois trabalhei com empreendimentos de conjunto habitacionais baixa renda na CDHU, e depois fui trabalhar vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo para ajudar a fazer a regularização fundiária das unidades de conservação do Estado de São Paulo. Toda essa evolução e essa necessidade de fazer Minha Casa Legal dar certo, esse modelo de negócio de conectar as pessoas darem certo, foi que surgiu um movimento que eu acabei assim impulsionando mais ele agora no final de 2019, em outubro, propriamente dito. Eu peguei esse grupo que estava ali no LinkedIn meio parado desde 2017 e tinham 50 e poucos profissionais ali. Aí eu, nesses 3 anos, por ter conhecido, como eu disse, muitos profissionais para tentar validar o modelo da Minha Casa Legal, eu fui convidando esses profissionais para ingressarem no grupo. Fui convidando. Como eu já passei a ser uma pessoa um pouco mais conhecida dentro, pelo menos, da plataforma do LinkedIn, com as postagens, essas pessoas foram aceitando os convites e foram ingressando. Ao ponto que chegamos ali, hoje somos 275 membros dentro do LinkedIn. Em dezembro, mais ou menos, de 2019, eu percebi que ali poderia estar nascendo, então, uma nova empresa, um novo negócio, que não seria mais o meu sonho da Minha Casa Legal dar certo, seria ajudar a viver o sonho de todos esses profissionais e não mais o sonho do Henrico. E esse foi a hora que mudou a chave e eu, então, compreendi o quanto esses profissionais eram carentes de poderem conversar com outros profissionais sobre regularização fundiária. Porque, eu vou dar um exemplo bobo, mas ele é engraçado. Aqui em casa, a minha esposa não compreende quando eu conto dos meus projetos da Minha Casa Legal. Ela fala, mas você faz o quê? Você não vai lá fazer a regularização fundiária? O que você quer? Você quer ficar só no computador? Eu falei, Juliana, você não está... dependendo da pessoa, ela não entende o que é o empreendedorismo e não entende que você está numa revolução totalmente digital. O impacto que isso tem na vida dos outros, né? E você, assim, profissionais que querem ir lá e fazer na prática, a gente tem muitos. Mas o profissional que vai tentar fazer dar certo, ter trabalho para essa pessoa, são pessoas que pensam talvez um pouco fora da caixa. Não estou dizendo que são pessoas que pensam melhor ou pior. Pensam um pouco diferente, é um outro prisma. Eu vejo o problema de uma forma e quero resolver ele usando conhecimento, inteligência, relacionamento, tecnologia, e é isso que estou fazendo. Mas, enfim, então, essas pessoas começaram do grupo do LinkedIn, eu passei para um grupo WhatsApp, a gente tem um grupo hoje que a gente chamou de... Bom, aí veio a denominação, né, desse, vamos chamar, um movimento que virou um negócio. Essa é uma associação. Tem uma pergunta que eu ia fazer. O que é a CRF? Né? Já que você é presidente, então chegamos ao que é a CRF. Bacana. A CRF, então, ela nasce desse movimento, né, que surgiu, que eu estou contando para vocês. Esse movimento ganhou certo reconhecimento aí pelas pessoas que já estavam fazendo parte dele e pelos nossos pares aí no mercado, começaram a observar. Então, eu decidi, eu tinha já, em 2017, eu tinha registrado esse domínio no registro.br, crf.org.br, porque eu sempre achei que poderia, em algum momento, utilizá-lo
chamando ou de comissão de regularização fundiária, tinha um outro nome que eu tinha pensado, mas enfim. Então veio muito a calhar, né, nesse momento de colocar esse nome Comissão de Regularização Fundiária. Não está vinculada a nenhum órgão público, a nenhum órgão político, né? Não está vinculado a nada. São simplesmente profissionais, técnicos extremamente competentes que já trabalham ou estão querendo aprender a trabalhar com regularização fundiária. E aí surgiu o nome crf.org.br, nosso site, a CRF ou Comissão de REURB. É uma associação, então, respondendo para você, é uma associação sem fins lucrativos, que tem aí os seus fundadores, né, que tem aí uma estrutura, um organograma que nós entendemos que assim deveria funcionar para poder dar certo no Brasil todo. Então, nós temos os diretores estaduais. Esses diretores estaduais, eles têm todo o direito e a oportunidade de escolher coordenadores para auxiliá-los nessa missão. Qual é a missão, né, dos diretores? E você é um dos nossos diretores. Obrigado por aceitar o convite, Obrigado. representando a CRF, muito bem representado em Santa Catarina. Né? Você é um exímio profissional que trabalha já com regularização fundiária há muitos anos, reconhecido e conhecido aí na sua área de atuação. E, assim como você, nós temos hoje 11 diretores estaduais, né? Queremos ter diretores em todo o território nacional, nos 27 estados, no Distrito Federal. E uma das grandes funções, missões que a gente solicitou a vocês, diretores estaduais, é que vocês levem a CRF para ser conhecida cada vez mais no estado de vocês, junto aos profissionais. Então, aumentar a rede de profissionais do seu estado, dar oportunidade para esses profissionais virem aqui para a CRF trocar seu conhecimento, suas expectativas, suas frustrações, por que não? Fazer intercâmbio com todo o Brasil das boas práticas, do que dá certo, do que não deu certo, né? Aprendemos muito mais até com o que não deu certo para tentar fazer dar certo. E temos também, então, a diretoria executiva, temos a presidência, a vice-presidência, temos o conselho da diretoria executiva, temos a diretoria de marketing, temos a diretoria do conselho consultivo, temos a diretoria técnica, temos a diretoria científica, administrativa financeira, tem a diretoria do setor público e a de registro de imóveis, que foi a última que nós criamos agora recentemente, para completar todo esse ciclo de todos os profissionais que são envolvidos num processo de regularização fundiária, começo, meio e fim. Esse é o sonho grande. Eu sempre quis e sempre desejei conectar todas essas pessoas para que elas pudessem colocar para fora tudo que elas têm vontade de falar sobre regularização fundiária, sobre os prismas de todos esses profissionais. É muito importante. Quem que vai processar e analisar um projeto de regularização fundiária? É o setor público, são os funcionários de uma prefeitura. Então, por que não tê-los no nosso grupo já manifestando quais são as suas dores, quais são os problemas, por que trava, por que esses entraves, quais são os grandes embates com os profissionais do setor privado, que nós aqui não estamos sabendo fazer o projeto do jeito correto, não estamos sabendo juntar os documentos corretos. O que está acontecendo? Então, vamos conversar com eles, vamos entender qual é a melhor orientação deles, ou também, de repente, vão ter muitos municípios onde os profissionais sequer sabem aplicar a lei, sequer têm conhecimento da lei, e aí nós vamos ajudá-los a conhecer e a entender a lei para que eles se sintam seguros para aplicá-la. Outro, como eu estou dizendo, o último setor que nós criamos, a diretoria de registro de imóveis, é fundamental
é lá que vai parar o processo final, é para lá que, seja uma REURB S ou REURB E, é lá que vai terminar o processo, onde vai sair o título, que é, de repente, vamos dizer assim, a materialização do sonho da casa própria, né, de ter a segurança jurídica da propriedade, de ter a sua casa. Claro que a regularização fundiária não é só um título, não é só um papel e nem pode ser. A regularização fundiária tem que ser qualidade de vida que vem por adequações urbanísticas, adequações ambientais, segurança jurídica e melhorias sociais como um todo, né? Se você já trouxe, é como se esses outros 3 itens, esse tripé da regularização, obviamente está trazendo a melhoria social, né? Se você melhorou o bairro como um todo, se você trouxe infraestrutura, trouxe equipamento público, se essa pessoa no final tem uma matrícula do seu imóvel, você acabou de resolver um problema social. Então, assim, esses 3, se eles acontecem, impreterivelmente você resolveu um problema social. Você ajudou a resolver um problema social. Mas a CRF ela tem, então, esse grande objetivo de disseminar conhecimento, tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Nós queremos empoderar todos os envolvidos. O que mais eu poderia contribuir? Me fale suas próximas perguntas. Então, quem assiste o vídeo pode ter curiosidade de como ingressar na CRF. O que precisa, com quem entra em contato, se você quiser deixar o link para a pessoa poder buscar essa informação, fica à vontade. Claro. Bom, todos os profissionais afetos à regularização fundiária, necessários ao projeto de regularização fundiária, eles são muito bem-vindos do Brasil inteiro. Quem são eles? São os advogados, são os agrimensores, são os arquitetos, são os assistentes sociais, são os geólogos, são os biólogos, são os topógrafos. Falei dos engenheiros, acho que eu pulei. Os engenheiros, seja engenheiro civil, engenheiro ambiental, secretários de habitação, funcionários públicos que trabalham em secretaria de habitação, não necessariamente ser o secretário, mas está ligado a essa área da habitação no seu município, os oficiais de registro de imóveis, né, queremos muito que venham bastante oficiais fazer parte da CRF, é uma comunidade que nos interessa demais conversar com eles, para que a gente também sofra menos lá na frente com notas devolutivas, compreendendo antecipadamente qual é a melhor estratégia, quais são os pensamentos e visões desses oficiais. Bom, para fazer parte da CRF, nós temos 2 exigências. É basicamente uma regra para trazer, inclusive, segurança para o nosso grupo, para trazer idoneidade, que nós primamos por isso, é uma premissa, que é ter um perfil público no LinkedIn. Dessa forma, nós todos conseguem saber quem são todos, ou seja, se você entra nesse grupo nosso fechado, você fala, mas quem que são os profissionais que estão na CRF? Tá lá. Você entra no perfil, se quiser você manda um e-mail para a pessoa, se você quiser você telefona para essa pessoa, você consegue saber onde ela já trabalhou, onde ela se formou, você sabe basicamente todo esse perfil profissional da pessoa, que é uma forma de aumentar o network, né? Você pode fazer, de repente, estabelecer alguma relação comercial com essa pessoa. São várias oportunidades e possibilidades que podem acontecer dentro da CRF. E o outro requisito, outra exigência, é que essa pessoa preencha o nosso cadastro profissional. É por meio desse cadastro que eu consigo fazer, nós aqui da CRF conseguimos fazer a gestão dos membros da CRF, né? Não só pelo grupo do LinkedIn, mas também com esse cadastro. Agora, eu posso te dizer que
isso tudo pode ser um pouco superado, vai ser melhorado essa forma de interação e de integração com a CRF, porque nós vamos lançar o nosso site novo, que está sendo reformulado, todo refeito, agora dia 1º de maio já vai estar no ar, inclusive com nossos planos de assinatura, aonde os profissionais, se quiserem, não é uma obrigação, fica muito claro isso, é uma opção, você assinar o nosso plano de assinatura CRF. Esse plano vai ter só 2 opções, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, R$ 50 por mês. Pessoa jurídica, R$ 80 por mês. O que contempla nesse primeiro momento que nós conseguimos trazer de benefícios? Primeiro, você vai estar num grupo WhatsApp de uma rede nacional dos profissionais. Os melhores profissionais de regularização fundiária no Brasil, você vai estar acessando essas pessoas. Você vai estar no grupo WhatsApp de profissionais do seu estado, facilitando a sua comunicação com as pessoas do seu estado. Você vai estar acessando a área logada do nosso site e lá dentro do site vai ter os fóruns temáticos, onde vai estar se discutindo certos temas palpitantes e polêmicos. Então, por exemplo, você está trabalhando com REURB ou quer começar a trabalhar com REURB, quer entender como que é um direito de laje, o que é uma legitimação fundiária, o que é uma arrecadação de imóveis, o que é um loteamento de acesso controlado, o que é um condomínio de lotes, o que é um condomínio urbano simples, o que é um uso capião extrajudicial. Você vai entrar no fórum que te interessar, ali você vai estar discutindo com os melhores profissionais do Brasil, vai pôr suas dúvidas, vão vir respostas, é um grande ganho para todo mundo. É uma super troca de informações. Você vai ter direito também a sorteios de livros, você vai ter direito também a descontos em cursos, em livros, em todos os eventos que a CRF for organizar e for executar. Vai ter preferência para participar desses eventos também. Você vai participar, se você for um membro assinante, você vai participar das reuniões online que nós vamos fazer por meio de plataforma Zoom ou da plataforma da Microsoft Teams. Enfim, não importa a plataforma, mas você vai participar das reuniões, que aí está o ganho, né? Na troca de informações que vão acontecer por WhatsApp, por reuniões online, dentro do nosso fórum temático. Eu acho que é tudo isso. Qual a diferença da pessoa física para a jurídica? É que a jurídica paga R$ 30 a mais e dá direito a 2 acessos, 2 logins para as pessoas da mesma empresa, da mesma organização. Outro benefício, você quando fizer o seu cadastro, pessoa física, você vai poder subir uma foto sua e colocar o link do seu LinkedIn. Então, nós vamos ter publicado no nosso site, na área pública e na área fechada, logada, o nome com a foto e com um mini currículo de todos os profissionais. Qualquer pessoa que quiser saber quem é você e clicar no seu nome, na sua foto, já vai cair no seu LinkedIn, já vai saber quem é você, vai saber do seu histórico. Isso pode, de repente, surgir oportunidade de trabalho para você. Se você optou por pessoa jurídica, você vai saber o logo da sua empresa, vai colocar também o link do seu site da sua empresa. Qualquer pessoa que quiser clicar lá no logo da sua empresa, automaticamente cai no seu site, podendo gerar oportunidade de trabalho para você. Então, a gente pensou numa forma de que as pessoas entendam que faça sentido fazer esse pequeno investimento no final do mês de R$ 50 ou R$ 80 para ter todos esses benefícios. Nós queremos estar em todo o Brasil. O sonho grande é ter ao menos um membro de cada município do Brasil na CRF. Assim estaremos falando com o Brasil inteiro sobre regularização fundiária. E, como eu sempre digo, destravar a regularização fundiária, eu acredito que é esse o caminho. Empoderar as pessoas, disseminar conhecimento, conversar com todos os entes necessários de uma regularização fundiária para se buscar uma uniformização de entendimento, de pensamento, de
de interpretações legais para que não fique todo mundo interpretando do jeito que bem acha. É isso. Eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente vai fazer muito pelo país. A regularização fundiária ela é capaz de tirar centenas de milhares de famílias da clandestinidade para habitá-las à cidadania, né? O Instituto de Economia da Unicamp encomendou uma pesquisa que, ao final, revelou que a irregularidade fundiária no país, no Brasil, representa em perdas de 10% do PIB ao ano. São trilhões de reais que poderiam estar na economia e que não está. Ou seja, você regularizar um bairro mais precário, onde tem uma população de baixa renda que vive sem nenhuma dignidade, que vive ali com esgoto a céu aberto, essas pessoas elas estão muito mais suscetíveis a doenças. Então a doença vai fazer essa pessoa usar muito mais a saúde pública, o setor público de saúde do país. Essa pessoa vai deixar de ir trabalhar porque vai estar doente, então ela vai deixar de produzir. Tem toda uma questão que, assim, não há dúvidas que regularização fundiária não é um projeto habitacional. É um projeto, é um programa nacional, é uma política que deveria ser política de Estado, nem de governo deveria ser de Estado, que todo governo, seja quem for, que bandeira for, deveria sempre primar pela regularização fundiária, porque ela está totalmente atrelada ao progresso e desenvolvimento do Brasil. Acho que era isso que eu podia te dizer sobre a REURB e fico à vontade para mais perguntas. Perfeito, só um comentário. Quando a lei foi publicada, a gente ouviu aqueles entendimentos, como quem já trabalha muito tempo com regularização fundiária, sempre ouviu críticas, né? Que a legislação não é efetiva, que não é efetiva, e quando a 13465 foi publicada, a mesma coisa, né? Mas hoje, pelo menos eu entendo, que a gente pode dizer que a lei pegou. É uma lei que, apesar de todas as dificuldades, ela pegou. E por falar em hoje, a minha próxima pergunta seria, já saindo um pouquinho da CRF, mas perguntar para ti os impactos que a gente está tendo dessa pandemia, desse isolamento social, nos processos de regularização fundiária. Olha, a gente da CRF, inclusive, realizou um bate-papo semana passada. Quem tiver interessado está no canal YouTube. Você até me perguntou sobre links, né? Eu acabei não dizendo aqui, mas o site nosso, acho que eu disse no começo do nosso bate-papo, mas repetindo, é www.crf.org.br. Estamos nas redes sociais, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o Instagram, o próprio LinkedIn e o YouTube. Todos eles você só escreve facebook.com/comissão de REURB, Twitter/comissão de REURB, Instagram, tem que acho que pôr .com, Instagram.com/comissão de REURB, youtube.com/comissão de REURB, você sempre vai estar acessando nossas publicações. Quem quiser assistir, eu estava dizendo, fizemos uma reunião semana passada, onde nós convidamos inclusive o Gilson Rodrigues. Ele é o presidente de talvez da quinta comunidade, a quinta maior comunidade aqui do Brasil, que é Paraisópolis, fica aqui em São Paulo, num bairro encravada no meio de um bairro nobre, que é o Morumbi, ou seja, é um bairro que não está em periferia, como em via de regra sempre pelo Brasil adentro é assim que se coloca, né? As pessoas de baixa renda, pelo movimento da gentrificação, acabam ficando isoladas nas periferias das cidades, o que torna muito mais caro e difícil a regularização, né? Tendo que levar até essas pessoas os equipamentos públicos, levar abastecimento de água, tratamento de esgoto, energia, a quilômetros de distância, sendo que eles poderiam estar muito mais perto da área central, né, da cidade, facilitando. Mas o que eu acho é que, nesse momento, a Covid está impactando a todos, né? É um vírus aí democrático, vamos dizer assim, ele não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe
religião, não escolhe a classe social, ele pega a todos, né? Claro, tem mais propensões a ser mais prejudicial às pessoas com mais idades, justamente por terem mais idades, de repente tem menos resistência, pessoas que têm problemas respiratórios, algumas outras características daí vai de indivíduo para indivíduo que pode resistir melhor ou pior, né? Mas considerando as pessoas de baixa renda, e o que me faz pensar a respeito desse momento de isolamento, de distanciamento, que é um ineditismo na vida de todos nós, pelo menos dessas gerações, porque me parece que já tiveram outros problemas aí na história do mundo, de outras, vamos chamar de outras pestes, né, que criaram esse tipo de terror na humanidade. Com relação especificamente a esse Covid, eu penso que, por exemplo, Paraisópolis, que tem muitas das suas ruas são vielas, como muitas outras favelas, que não se passa um carro, né, que poderia estar indo socorrer alguma pessoa por uma ambulância, um bombeiro, ou até mesmo carro de polícia para colocar ordem onde houver desordem. Se essas pessoas hoje estivessem tituladas, né, tivesse título de propriedade nas suas mãos, eu entendo que pouco adiantaria. Elas estariam sofrendo o que todos aqui sofremos, né? Não importa, então, se você tem o seu título ou não na mão, você está suscetível a ser acometido pela Covid e tomara a Deus que você sobreviva a ela. Mas essas pessoas têm um diferencial. Por elas serem de baixa renda, e muitos podem estar desempregados, e o desemprego também é democrático, né? Não necessariamente só com a baixa renda, mas se essa pessoa já é de baixa renda, ou seja, ela já tem pouco recurso para sua sobrevivência, e essas pessoas já moram em locais mais precários, né? São desprovidos de equipamento público, são desprovidos de infraestrutura básica necessária. Essas pessoas tendo que ficar dentro de casa, numa casa que de repente ela só usava para dormir, porque é um cômodo só, muitas vezes dividindo por 5, 6, 7, 8, 10 pessoas da mesma família, né? Ou seja, pode ser também os filhos que casaram, não tiveram oportunidade de recursos para sair dali, continua ali, e é o neto, e é todo mundo junto, é criança e é idoso junto, né? Você, penso eu, que a REURB e a regularização fundiária para a população de baixa renda, a REURB-S, deve ser repensada. Nós, profissionais, temos que começar, de fato, a pensar um pouco diferente, volto aí a dizer, um pouco fora da caixa, se esses bairros muito precários, muito adensados, que vai se tentar vender, que vai dar dignidade para essas pessoas, colocando um título na mão delas, eu acho que precisa ser repensado se, de fato, deve-se mantê-las no local ou se deve removê-las do local. Porque hoje a REURB, como está posta, você faz de tudo para manter a pessoa no local. E só não manterá ela no local se aquele lugar tiver algum risco que traga o risco de morte para aquelas pessoas que estão ali. Uma vez que você consiga, com a regularização, com as medidas urbanísticas e ambientais, sanar o risco, você consegue deixar as pessoas ali. Então, muitas vezes, regularizar também é remover as pessoas dos locais. Sim. Eu só acho que a Covid, para mim, nesse sentido de pensar em fazer essa correlação de isolamento social por conta de Covid e REURB, para mim, isso aqui está mais me fazendo pensar. Com relação à paralisação ou não de projetos, de processos que já estavam rodando em prefeituras, ou seja, no cartório, as pessoas estão trabalhando sim. As pessoas
diminuiu um pouco o fluxo, obviamente, tem muitas pessoas em home office, tem algumas prefeituras que adotaram o revezamento, vai uma semana um pessoal, uma semana um outro. Então, assim, obviamente, houve um impacto em todo o setor, em todos os setores, impacto na economia gigantesco, na economia do país e do mundo. Acho que o mundo vai sair mais forte desse problema e bem mais barato também desse problema. Isso é uma certeza, né? Agora, os profissionais têm que aprender a lidar com a tecnologia, tentar perceber, entender quais tecnologias estão sendo disponibilizadas pelos cartórios de imóveis, pelas prefeituras, acho que iniciar novos projetos de REURB nesse momento é mais temerário, né? Você vai ter que talvez romper o isolamento social e vai estar descumprindo aí uma orientação dos agentes de saúde pública que de fato estão convencidos e convenceram a grande parte da sociedade e da humanidade de que você de fato ficando na sua casa, ficando isolado, né, dos demais, você corre um risco muito menor de tanto de pegar ser infectado e de infectar outros, né? Então acho que iniciar um novo projeto, talvez usando drone para fazer aquele primeiro trabalho de reconhecimento do território, pelo menos a extensão dele, jogar isso dentro das suas ferramentas aí, dos seus programas que cada engenheiro ou agrimensor usa para ter uma ideia da extensão, do metro quadrado. Você acho que algumas coisas é possível ser feita. Até isso faz a gente pensar novamente o quanto uma empresa de tecnologia de regularização fundiária, como, por exemplo, Minha Casa Legal, poderia estar ajudando nesse momento. De que forma, né? Se tivesse hoje já essa tecnologia pronta na mão e chegasse ao conhecimento dos moradores que querem ser regularizados e eles, na casa deles, nesse isolamento, usassem o celular, por exemplo, que tem hoje muitos aplicativos que ajudam a tirar medidas, né? Você pode tirar fotos e aquela foto, de repente, se forem tiradas da maneira correta, que o aplicativo orienta, pode reproduzir, de repente, um projeto do imóvel em 3D. Você poderia estar recebendo muitos documentos deles, eles bateriam foto na casa deles, fariam um upload, ou seja, você faria um pré-cadastro dessas pessoas e do imóvel usando tecnologia. E talvez você conseguisse, mesmo nesse isolamento, fazer um movimento em prol da REURB, né? Mas acredito que em poucos meses vai ser restabelecida a normalidade. Acho que todos vão sair mais fortes, como eu disse, mais unidos, e vamos ficar de olho nessa REURB-S, né? Se de fato vale a pena você titular essas pessoas e continuar. O certo de uma REURB é você transformar o lugar, trazer mais salubridade, mais rigidez para aquele lugar. Nem sempre é possível e essas pessoas acabam dando muito mais preferência em ter um título. Até o próprio morador pensa mais no título, né? Sim. Se a casa dele vale 30 mil reais, vai valer 60 mil reais. Se ele vai vender, se ele vai... Enfim, ele acaba não se apegando mais às melhorias do bairro, né? Não posso falar por todos, é só uma conjectura aqui. Sim. O que mais, meu amigo André? Olha, das perguntas que eu tinha levantado, seria isso. Queria te dar os parabéns, é um prazer poder estar convivendo contigo e aprendendo, fazer parte do teu sonho, né, que é a CRF, e a gente está crescendo junto. Eu acho que a troca para quem não participa, né, a troca é diária de conhecimento nos grupos de WhatsApp, né, de todas as áreas, de municípios de todos os estados.
algumas situações se repetem, mas outras não, e todos crescem, todos aprendem, sempre tem coisa nova, sempre tem novas pessoas entrando, e parabéns, assim, tenho muito orgulho de estar participando da CRF, e espero eu continuar contribuindo também, e te convido para as considerações finais da nossa entrevista. Parabéns. André, muito obrigado pelas suas palavras aí de reconhecimento. Estamos só começando, né? Acredito que começamos com o pé direito, começamos fazendo... Acho que quando você reúne pessoas que têm um propósito bacana, a probabilidade de sucesso aumenta exponencialmente, né? O que a gente percebe que, graças a Deus, estamos atraindo sempre pessoas bacanas para esse grupo. Como eu prego, e você sabe, algumas vezes eu sou obrigado a relembrá-los lá no grupo que ninguém é melhor que ninguém. A gente não está preocupado se a pessoa formou na faculdade X ou Y, se a pessoa conseguiu, com muito esforço, fazer seu mestrado ou seu doutorado, ou se ela já é PhD. Eu acho que todos são bem-vindos, desde estagiário, desde pessoas que se formaram, seja no interior, seja nas faculdades de primeira linha. Eu acho que o mais importante num ser humano é a sua vontade, seu engajamento, a sua vocação, a sua aptidão, o seu propósito, né? O que te move. Essa é uma pergunta que eu sempre que eu faço, que eu retrato algum momento que eu acho muito importante dos meus afazeres e posto nas redes sociais, eu comento embaixo propósitos que movem o ser. Então eu acho que isso que é bacana, né? Por que você sai da sua cama? Por que você levanta? O que você vai fazer hoje com esse dia, com essa oportunidade, né? Todo dia é um novo dia, todo dia é um dia de começar de novo, de ter a oportunidade de ajudar a você, aos seus familiares e a população como um todo, né? Acho que o grande legado que podemos deixar nas nossas vidas é o que você fez para contribuir com o mundo onde você vive. Não estou falando de utopia, não estou falando que eu sou xiita, não é por aí. Mas é simplesmente assim, além de você fazer o que você faz para cuidar de você e da sua família, o que mais você está fazendo? Tem pessoas que não vão poder estar fazendo, tem pessoas que vão estar mais limitadas por N motivos. Mas se você pode fazer, faça. Porque é isso que faz a diferença no final, o que você contribuiu, né? Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz com o projeto, muito feliz de ter todos vocês lá conosco. Você que vai nos assistir, está nos assistindo agora, se faz sentido na sua vida participar da CRF, venha, você será muito bem-vindo, você vai contribuir, nós vamos contribuir com você. E é isso, meu amigo. Eu fico muito honrado e agradecido aí com a oportunidade de estar batendo esse papo com você, de contar um pouco da minha história. E vamos em frente. Estamos só começando, temos muito trabalho pela frente. Isso aí. Obrigado, então, Henrico. Boa noite. Agradeço mais uma vez você ter comparecido, né, você ter aceitado o convite para a nossa entrevista. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Com isso, eu finalizo a entrevista. Obrigado e até breve.